Bem-vindos ao Clube da Meia-Noite, onde as histórias mais sombrias ganham vida e nos transportam para os mistérios do desconhecido. Se você ainda não se inscreveu no canal, aproveite para fazer isso agora e ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos casos reais e mistérios sem solução. Hoje temos uma história que vai fazer você questionar os limites do medo e da realidade. Imagine estar diante de um lugar sombrio, marcado pela tragédia, onde os ecos do passado parecem ainda ressoar entre as paredes. Este é o cenário da nossa história de hoje, que se passa em um dos locais mais temidos de São Paulo, o antigo Presídio Carandiru. Acompanhe essa jornada aterrorizante, onde uma equipe de repórteres se encontra frente a frente com uma presença do além e vivencia experiências impossíveis de explicar. Prepare-se para reviver os últimos momentos do Carandiru antes de sua destruição e testemunhar uma noite que mudaria para sempre a vida de todos os envolvidos. Abrace o mistério e venha conosco, porque no Clube da Meia-Noite as histórias nunca são o que parecem. Era uma noite sombria de dezembro de 2002, quando a equipe de reportagem da televisão paulista se preparava para fazer uma matéria histórica sobre o Carandiru, a famosa e aterrorizante casa de detenção, que até aquele momento era a maior prisão de São Paulo. O presídio estava prestes a ser demolido e a equipe se preparava para registrar os últimos momentos de um lugar imortalizado pela violência e pela tragédia. O repórter Marcos Souza liderava a equipe. Junto com ele estavam o cinegrafista João e a técnica de iluminação, Larissa. Eles tinham uma missão simples: gravar uma matéria especial sobre a decadência do Carandiru antes de sua destruição. O local estava vazio, sem presos, sem atividade. A ideia era registrar o abandono, os corredores escuros e o silêncio que agora reinava. Porém, ao chegarem na entrada do presídio, o único guardião do local, um homem de aparência cansada e com um semblante fechado, os recebeu. Seu nome era Roberto e logo fez questão de alertar a equipe sobre a fama do lugar. Vocês têm que ser muito corajosos ou malucos para quererem passar uma noite aqui, disse ele fazendo o sinal da cruz. Nunca mais voltarei a este lugar. Não sei como vocês conseguem ficar aqui depois de tudo o que aconteceu. Marcos, curioso e determinado, ignorou o aviso e seguiu com a equipe para o pavilhão 9, onde, anos antes, havia acontecido um massacre que marcou a história do Brasil. O pavilhão estava vazio, mas o cenário de destruição era evidente. As paredes estavam desgastadas e o cheiro de abandono era quase insuportável. Conforme a equipe avançava pelos corredores escuros, o silêncio era absoluto. Apenas o som dos passos ecoava pelas paredes, até que, de repente, um barulho metálico cortou o ar. Parecia que alguém havia derrubado um objeto pesado no chão. João, o cinegrafista, olhou assustado para Marcos e Larissa. "O que foi isso?" "Zrenia", sussurrou ele. "Deve ser um rato", respondeu Marcos, tentando acalmar a equipe. Eles continuaram a gravação, mas o ambiente estava cada vez mais tenso. À medida que a noite avançava, sons inexplicáveis começaram a se intensificar. Gritos distantes, barulhos metálicos e até o som de uma bola de futebol sendo chutada começaram a preencher o ar, embora não houvesse ninguém por perto. Assustados, os três tentaram chamar Roberto, mas ele nunca respondeu ao rádio portátil. Foi então que, ao se aproximarem de uma das portas que davam acesso às celas, uma figura masculina apareceu, arrastando os pés. Parecia ferido, com sangue visível em seu corpo, como se tivesse sido atingido por um tiro. A figura, sem emitir um som, caminhava lentamente em direção ao corredor, até chegar diante da porta das celas. Para o terror da equipe, a porta se abriu sozinha, revelando uma cena impossível. As celas, que estavam vazias até momentos antes, agora estavam lotadas de sombras e figuras indistintas. Braços começavam a aparecer pelas grades, e uma gritaria aterrorizante encheu o ambiente. A equipe, completamente paralisada, assistia ao espetáculo surreal, sem acreditar no que estava vendo. Com o coração batendo forte, Marcos, João e Larissa não hesitaram em fugir. Pegaram o material que conseguiram salvar, mas não haviam palavras para descrever o que haviam testemunhado. Sem olhar para trás, correram até o carro da emissora e partiram dali
o mais rápido possível. O medo os havia dominado, e o Carandiru jamais seria o mesmo para eles. Hoje, o local do antigo presídio deu lugar a um parque, mas Marcos, João e Larissa jamais conseguiram se aproximar novamente daquele lugar. A lembrança daquela noite macabra jamais os deixaria, e a história do Carandiru continuaria a assombrá-los para sempre.